Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de metodologia da pesquisa. Então, hoje a gente vai falar sobre revisão bibliográfica. Então, o que é a revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica é uma parte, tá? Assim como metodologia, resultados de discussões, conclusões, que está dentro, né, do artigo de TCC, tá? Dissertação, tese, dentro deste trabalho. Então, a gente vai ver hoje, certo? Como se deve fazer uma revisão bibliográfica. A gente não vai precisar para o nosso trabalho, tá? Porque se trata de um artigo do tipo resumo expandido. Então, nele não entra a revisão bibliográfica. Mas, para você que vai fazer TCC, tá? Você precisa sim, tá? Precisando saber como que se faz. Então, a revisão bibliográfica também é dado outros nomes, né? Então, vocês vão encontrar trabalhos que têm revisão bibliográfica, revisão da literatura, fundamentos teóricos, análise da literatura, referencial teórico, tá? Entre outros. E aí, tá? O que se deseja é justamente apresentar o levantamento, né, bibliográfico preliminar, que esse vai dar suporte e fundamentação teórica ao teu estudo. Mas o que é essa tal de revisão bibliográfica, não é? Enfim, o que quer dizer esse capítulo dentro do meu trabalho? É o procedimento, tá, para aquisição do conhecimento que já existe sobre um determinado assunto, né, o estado da arte. Ou seja, tudo que tem na literatura, tá, baseado no assunto do seu trabalho, ou seja, no tema do seu trabalho. Então, o que é que eu já sei, não é? O que é que já tem escrito sobre o que eu vou falar? O que é que as outras pessoas encontraram? O que elas não sabem ainda? Então, você vai fazer a relação, né, de tudo que já foi escrito por outros autores sobre o tema do seu trabalho. Sim, mas por quê? Né? Por que eu preciso revisar isso? Porque não faz sentido, né, iniciar uma busca sem antes conhecer o que já se sabe sobre um assunto e quais as principais questões abertas, tá? Conhecer o estado da arte. Como é que você vai fazer um trabalho se você não sabe se aquilo já foi feito? Então, se alguém, por exemplo, há muitos anos atrás fez, então ótimo, é interessante fazer, né? Porque já se passou muito tempo. Mas, por exemplo, se mês passado já teve uma pesquisa da mesma coisa que você está fazendo, então a tua pesquisa ela não é considerada importante, né? E além do mais, pode ser considerado como plágio porque você está pesquisando exatamente, não é, a mesma coisa do que já foi feito, o que deixa a tua pesquisa, né, um pouco sem fundamento, né, fundamento científico, digamos assim. E a revisão bibliográfica, tá, é uma parte assim que os alunos têm muita dificuldade de escrever. Por quê? Né? O que é que eu vou botar na minha revisão bibliográfica? Lembra do primeiro dia de aula que eu falei? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Na sua vida. Para tudo que você for fazer é um planejamento. Então, para a revisão bibliográfica, como para todo o teu TCC em si, para todo o teu artigo, seja ele qual for, você tem que planejar.
Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reservar um bom tempo para a revisão, tá? Você precisa se concentrar, não é, para pesquisar tudo que vai ser importante no teu trabalho. Visitar a biblioteca, né? Então hoje a gente pode estar buscando a biblioteca virtual, a gente tem essa opção, e anotar cuidadosamente as referências de cada documento e fazer seu próprio sistema de ficha. E isso que eu sei que vocês já sabem fazer porque foi visto em aula e vocês fizeram em sala. Então, ser seletivo em relação às fontes. Fontes científicas, tá? Busquem sempre fontes científicas e não, né, informações aí que você nem sabe se existe uma fundamentação teórica baseada naquilo. E cuidado com as informações para leigos, tá? No Google. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não, né, buscar aí informações falsas que vai acabar prejudicando, né, e os nossos objetivos, a nossa revisão. E a gente precisa grudar nos seus objetivos, tá? É aquela história. O teu objetivo vai te dar a tua conclusão. Então, para você alcançar o seu objetivo, você tem que se agarrar a ele, porque senão você perde o foco. E isso não é interessante. Então, para a revisão bibliográfica, pessoal, vocês vão precisar fazer as amarrações, né, no texto sobre tudo que vocês estão tratando no trabalho de vocês, tá? Então, tudo que vocês falarem, vocês podem fazer um tópico para a revisão bibliográfica. Eu sempre digo que a revisão bibliográfica é um mini livro, né, um mini dicionário, que não é dicionário porque não é frase curta, é um mini, né, dicionário, um mini livro, onde eu vou ter todas as informações que eu preciso sobre todo o assunto que você, autor, abordou lá no teu trabalho. E aí, como eu vou escrever a minha revisão? Primeira coisa, eu tenho que identificar o problema. Já tenho isso, não é? Eu vou delimitar o problema e vou definir as variáveis. Por que eu vou delimitar o problema? Porque problema sempre vai ter. E sempre vai ser aumentado, né? Sempre vai aumentar. Então, delimita o que você tende a fazer. Qual é o problema do teu trabalho? A problemática. E aí você começa sempre a escrever da forma geral para o específico. Por exemplo, eu quero falar do coronavírus. O coronavírus é o específico. O geral é o quê? É a pandemia no mundo, né? O mundo está se associando, né? Vem se vivendo a pandemia em relação ao novo vírus. E aí você vai entrar, né? Um dos primeiros países foi a China, aí você vai falar da população da China, do que aconteceu na China. Depois vem para o Brasil, depois do Brasil você vem para a sua cidade, você fala do seu bairro e por fim você fala especificamente do que é o coronavírus, tá? Então você fala de forma geral, não é? E aí você entra no que é realmente específico. Na revisão, deve ser descrito todos os trabalhos relevantes que já foram realizados sobre o tema, destacando sua autoria e os seus resultados. Para isso, você precisa ler, porque no slide não cabe, né? Mas você precisa fazer aqueles fichamentos, né, que a gente viu em aula. Vocês precisam, tá, destacar o que já foi visto, o que já foi estudado, o que se tem de resultado, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Ou seja, é
eu digo assim, que é você tirar até a alma da informação. Então, realmente é um aprofundamento, é um estudo profundo que você faz, né, de outros livros. E para isso você precisa ler. Né? Não tem como fugir disso. Você precisa ler, conhecer, a não ser que alguém te indique todos os livros, o que eu acho, né, um pouco difícil. Mas você lê, tá? Anota aí os principais, né, pontos relevantes, não esquecendo de destacar a autoria, tá? De quem é aquele trabalho, de quem você tirou aquilo, porque muitos trabalhos que eu corrijo, eu sempre botou, essa frase é sua, porque há frases que são muito, assim, nítidas, de que não é do aluno que está escrevendo aquilo, e a gente consegue enxergar isso. É interessante, né, que vocês, aliás, é obrigatório que vocês coloquem sempre a autoria de onde vocês tiraram aquilo. E aí a gente vai construir o nosso referencial teórico, tá? Então, você estabelece, né, você tem lá o sistema de conceitos, que já são as informações estabelecidas, conhecimento, né, que já existe sobre tal assunto, tá? Então, você vai pegar os conceitos, os principais, tudo que se tem em relação ao teu trabalho. Então, você vai falar de construção civil, não é? O que é que se tem relacionado à construção civil? Isto é um leque, né? Em relação à construção civil, tem a patologia, tem a método de construção. Então, você vai pegando esses conceitos e vai detalhando ele, não é? Cada um desses já tem um mundo de informação dentro deles. E é importante as referências bibliográficas, como eu disse, vocês têm que segurar, né, amarrar, fixar a referência quando você pega alguma coisa, não é? Próximo da informação ou a cada final de frase, né, ou do parágrafo, é obrigatório trazer as referências de onde saíram as informações. Você não pode simplesmente, tá, colocar as informações, não é, sem referenciar, sem fazer a devida citação. E aí, não é, o que é que a gente busca na revisão de literatura? Uma teia de aranha. Brincadeira, pessoal. Na realidade, assim, não deixa de ser, não é? Porque o que a gente tem são justamente o quê? Teorias. E as teorias é que não levam à afirmação ou à hipótese. Eu, através dela, vou ter o quê? Variáveis e definições. Vou ter dados, vou ter instrumentos, né? Então, elas são interligadas. As afirmações ou as hipóteses já vão me levar ao quê? A métodos, a instrumentos, tá? A dados. Os casos já podem me levar a dados, né? Que vai me levar às variáveis, pode me levar a os instrumentos, né? Os casos podem me levar a métodos. E aí a gente tem exemplos. Os exemplos podem me levar a variáveis, podem me levar a dados, podem me levar a instrumento, a método, ou seja, eles estão todos interligados, baseados na teoria, no que você vai trabalhar, no tema do teu trabalho. Então é interessante, tá, que vocês abordem tudo que vocês puderem em relação, não é, ao referencial teórico, a revisão de literatura. E as referências podem ser basicamente, não é, a gente já conversou isso, mas eu vou refrescar aí ainda mais. Pode ser baseada em livros, artigos de revistas acadêmicas, científicas, jornais, exposição e trabalhos apresentados em atos acadêmicos, congressos, seminários, iniciação científica, tese, dissertação, monografia, entre outros, tá? Então, a obtenção, vocês têm as bibliotecas físicas, que no momento não é possível estar fazendo uso delas, mas vocês têm as bibliotecas eletrônicas, né?
as bases de dados, livrarias virtuais. Então, vocês têm também dentro, né, dentro do FB-UNE, a biblioteca virtual que vocês podem estar fazendo, né, essas pesquisas. Alguns websites de busca de referência. Tá? A gente tem aí a Cielo, que é um, né, website de confiança. Então, lá a gente tem o quê? Apenas artigos científicos, trabalhos que foram cientificamente comprovados, publicados. Tá? O portal de periódicos da CAPES, tá? Que é onde publica, né, são as revistas que você pode estar publicando o teu trabalho. Então, você procura aqui, ó, na Web Qualis, para que você possa escolher a revista e saber qual, né, a titulação da revista. E o Google Escolar, tá? Então, vocês têm aqui também essa outra opção que vocês podem estar fazendo uso para escrever, né, o trabalho de vocês. E aqui dentro, né, de cada um desses já existe um mundo de informações que vocês podem estar coletando. Eu particularmente uso muito o Cielo, até pela facilidade de encontrar trabalhos nas mais diversas áreas. Então, aqui a gente tem, tá, questões importantes que devem ser levadas em consideração para fazer o meu referencial teórico. Então, a referência se relaciona com o meu problema de pesquisa. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o coronavírus. Então, se eu vou falar sobre o coronavírus, a pandemia, não é? Posso falar da economia do país, está relacionado? Tá, né? Mas eu vou falar do relacionamento das pessoas? Sim, está relacionado. A pandemia não está causando, né, o relacionamento das pessoas em casa que passam mais tempo? Sim. Mas eu posso falar, por exemplo, do problema da pintura que deu no meu quarto? Não, não é? Então, se isso não é importante para o meu trabalho, se não está relacionado com o meu tema, então eu não devo colocar. Como? Não é? Como eu vou encontrar essas questões? Então, você tem que fazer uma lista, sabe? Do que você vai precisar, né? Do que você vai relacionar com o teu trabalho. O que é que está relacionado? Então, temas que vocês vão vendo, que estão relacionados com eles, vocês absorvem, vocês cotam esse trabalho, né? Vocês capturam esse trabalho, vocês usam esse trabalho. Quais os aspectos a referência aborda? Ela ajuda a desenvolver o meu estudo de maneira mais rápida e profunda? De que visão e perspectiva aborda o tema? Psicológica, econômica? Então, tem essa questão também, tá? Se vocês vão falar sobre um determinado tema, né, vocês podem direcionar eles para uma determinada área e não abranger a todas as áreas, tá? Vai ser na parte de psicologia, na parte econômica, não é? Em que você vai focar o teu tema sem ter que abranger, né, ele de certa forma. Então, quando você, né, vai montar a tua revisão bibliográfica, você que faz essas perguntas para você mesmo e vê, juntamente com o orientador, lógico, né, e ver o que é relevante para a tua pesquisa, o que deve ser levado em consideração, o que é mais importante, tá, para aquilo, porque senão você vai fazer uma revisão de 100 páginas e o teu trabalho em si vai ter 8 páginas. Então, isso também, né, é totalmente errado, tá? Não deve ser feito de forma alguma. Para analisar as referências, né, o que a gente deve considerar? A proximidade ou semelhança, né, com a nossa formulação, com o nosso trabalho, ou seja, a utilidade dele.
semelhança com o nosso método e amostra, a data da publicação ou de divulgação, ou seja, quanto mais recente for, melhor. Então, a gente vê o quê? Inúmeros trabalhos que vocês gostam de colocar referência do tempo da minha avó, gente, da minha bisavó. Então, por favor, né? Existe muita coisa, muita pesquisa recente. Então, muitas vezes vocês colocam lá. Atualmente, as pesquisas feitas demonstraram que 10% da população dorme mais do que o normal. Aí, atualmente, a pesquisa é de 1990. Gente, isso não é atual. Isso tem mais de 20 anos. Então, vocês fixem, tá? Isso, não é? Não escrevam por escrever, porque vai ficar feio o teu trabalho. Que também envolva pesquisa empírica, ou seja, a parte prática, que tem a coleta de dados, que tem a análise de dados, que tem uma informação que foi trabalhada de forma mais prática. O rigor e qualidade do estudo. É um estudo quantitativo, qualitativo, é um estudo quanti-qualitativo. Então, é interessante, tá, que vocês façam essas considerações, principalmente, tá? Esse aqui é uma das partes principais da aula, são o que você deve considerar no teu trabalho, o que você precisa colocar na tua revisão, levar em consideração para colocar na tua revisão bibliográfica. E o que a revisão, né, deve aí nos revelar? Que existe uma teoria completamente desenvolvida. Então, quando você lê tudo que você precisa ler, ou boa parte disso, tá? O que é que você vai descobrir em relação à tua pesquisa? Que já existe uma teoria completamente desenvolvida sobre aquele assunto. Que existem várias teorias que podem ser aplicadas ao nosso problema de pesquisa. Então, eu posso aplicar o método A, B, C, D. Né? Existem várias teorias sobre isso. Que existem partes e fragmentos de teoria como algum respaldo. Que existem descobertas interessantes, mas apenas parciais. Que existe somente orientações ainda não estudadas e ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa. Então, quando você vai ler tudo que está relacionado ao teu trabalho, né, você vai descobrir tudo isso. Então, não existe nada, né, o que não pode ser, né? Existe sim alguma coisa parecida, alguma coisa relacionada com o teu trabalho, mesmo que não haja igual. Ou há igual, isso vai depender de quê? Do que você já leu, do que você encontrou, tá? Então, você precisa ler para poder saber o que já existe da tua pesquisa. Caso contrário, né, a tua pesquisa ela vai ficar um pouco a desejar em relação a isso. Primeira coisa que você precisa ter é organização. Você precisa saber o que você leu, aonde você leu, não é? Aonde você guardou aquela informação, né? Que você leu, porque às vezes vocês, né, fica salvando no computador, salva, e quando você precisa da informação, você não sabe nem onde é que está. Passou o tempo, tu escreveu o trabalho, já finalizou, quando tu acaba, ai meu Deus, agora que eu achei aqui a informação que eu precisava, tá? Então, não deixem de organizar, não é? Da forma que vocês acharem melhor as informações, todas as informações coletadas para a tua pesquisa. E aí, não é? A gente tem aí uma formulação, tá? Certo? Depois de identificar a literatura útil, tá? Então, tudo que você tem, que você achou importante, né? Você foi lá catando, buscando, isso é. Então, tudo que você achou que era importante, você guardou.
E aí você vai, né, apresentar de maneira o quê? De maneira organizada, obviamente, tá? Seja ela chamada aí de marco teórico. Ou seja, a estrutura que você vai colocar isso das referências. Isto é, desenvolver um mapa da literatura, um quadro visual. Você vai colocar do jeito que está aqui na tua revisão. Não, isso aqui é só para você organizar como você vai escrever, tá? Então, a formulação você tem aqui o item ou subtema 1, subtema 2, subtema 3 ou o subtema 4. Você vai já deixar ele, tá, marcado. E aí, também precisamos considerar as seguintes questões. O que precisamos saber a respeito do problema? O que falta estudar ou o que falta abordar sobre o tema? O que não consideramos? O que esquecemos? As respostas para essas perguntas irão nos ajudar a saber em que ponto da evolução do estudo do problema está a nossa pesquisa. Então, para o item 1, eu tenho a referência 1, 2, 3 e 4. Para o item 2, eu tenho a referência 1, 2, 5 e 6. Para o item 3, eu tenho a referência 1, 3, 7 e 5. Para o item 4, eu tenho a referência 1, 4, 8 e 9. Ou seja, é a forma com que eu vou, formatar, a minha revisão para que as informações elas não fiquem soltas. Ou seja, eu começo a falar de coronavírus, aí eu vou falar de pandemia, aí vou falar do Brasil, aí falo da China, depois eu falo do Brasil de novo, aí depois eu falo, para não ficar aquela coisa desorganizada no teu trabalho. E aí o marco teórico, tá? Na forma de índice, você vai colocar assim, item 1. Então, você tem o título do item 1 e tem os subtítulos, tá? Subtítulo 1.1, 1.2, 1.3, até você achar que aquilo faz parte, aquele subtítulo faz parte do título. Item 2, da mesma forma. Item 3, tá? Item 4 e assim sucessivamente. Então, item 3, 3.1, 3.2, 3.3, item 4, tá? Então, tudo isso vocês anexam, colocam, amarram na tua pesquisa. E aí a gente tem, uma marco teórico na forma de índice. Então você tem um tema geral, tá, da tua pesquisa. E a partir daí você tem o tema 1, 2, 3 e 4. Ou K, como eu coloquei aqui. Para o tema 1, certo? A gente tem um subtema 1.1 e um subtema 1.2. Para o subtema 1.1, eu usei a referência 2 e a referência 3, tá? Para o subtema 1, eu utilizei 1.2, eu usei a referência 1. Aí eu já vou para o meu tema 2. No meu tema 2, eu fiz a subtema 2.1 e 2.2. No subtema 2.1, eu usei a referência 3 e 4. Essas referências aqui, pessoal, é justamente aquelas que vocês classificaram, que vocês já selecionaram, tá? Para estar colocando na tua pesquisa. Então, para cada tema, você vai dividir no subtema e esse subtema você vai utilizar qual referência do teu trabalho. Olha que forma organizada, que você tem para fazer a tua revisão bibliográfica. Então, vocês vão estar colocando, de uma forma que orientador nenhum vai colocar defeito, certo? Então, vocês vão fazer isso de uma forma que
não vai deixar a desejar ninguém e vai ficar muito bem feito o teu trabalho. Então, um bom marco teórico não é aquele também que tem muitas páginas, como eu falei, não adianta você botar 100 páginas, tá? Mas que aborda com profundidade apenas os aspectos relacionados ao problema da tua pesquisa, ou seja, com o problema do teu trabalho, e que une de maneira lógica e coerente os conceitos, tá? E as proposições existentes em estudos anteriores que são relacionados ao teu trabalho. Então, não adianta você colocar 1001 informações desnecessárias, porque o teu trabalho, né, vai perder o interesse. E construir, né, esse marco teórico não significa apenas reunir informações, mas também você vai ligá-las e interpretá-las. Não se deve pular de uma ideia para outra. Ou seja, eu vou começar a falar com vocês aqui de jogo, né? E do nada eu vou falar que a panela de pressão explodiu, né? Então, você tem que interligar uma ideia à outra, você tem que ligar, você tem que interpretar e não simplesmente muda de assunto de uma hora para outra, né? Então, muitas vezes a gente também encontra isso em revisão de literatura, como no trabalho também. Você está falando de uma coisa, daqui a pouco você mudou de assunto e a gente se perde na leitura. Então, lembre-se, tá? Que como sabemos que temos uma revisão adequada, então responda, tá? Você mesmo. Procuramos em algum lugar onde havia tese e dissertação sobre o tema de interesse e você procurou? Recorremos ao menos a 2 bancos de dados ou referência. Pedimos referência de pelo menos 5 anos atrás, até o dia de hoje, 5 anos atrás, tá? E não 20, 25. Procuramos em diretórios, site de busca e espaços apropriados da internet, ao menos 3. Apropriados, tá? Então, não é qualquer site. Consultamos, no mínimo, 4 revistas científicas que costumamos abordar o tema e a formulação do interesse. Então, pessoal, como eu falei para vocês, quando vocês colocam lá a última parte do trabalho de vocês, que são as referências bibliográficas, ou seja, onde você pesquisou o trabalho, lá vai estar me dizendo para qualquer autor qual é o nível do teu trabalho, a importância do teu trabalho, a seriedade do teu trabalho, porque se você procurou, né, em tese, dissertações, em trabalhos recentes, tá, em revistas científicas, em congressos, então o teu trabalho, tá, é um trabalho muito bom, tá? Se não, né, o teu trabalho muitas vezes não é levado em consideração. E assim, para a gente ter uma ideia de quantidade, tá? Quantas referências devem ser utilizadas para o marco teórico, tá? Segundo pesquisa aí de 2008, de Sapiera et al., para teses de doutorado deve ter aí de 65 em 129, tá? Buscas, tá? Ou seja, referências, dissertações de mestrado, né, de 30 e 40 e monografias de 25 e 35. Então, assim, deve ter aí, né, uma média desse número, tá? Que você deve colocar aí no teu trabalho. O posicionamento da revisão de literatura, tá? Introdução como um pano de fundo útil para o problema, em um capítulo de forma organizada, articulada e detalhada. Na discussão dos resultados, para comparar e contrastar os resultados que emergem do estudo. Então, na tua revisão, tá, precisa ter temas que abordem esses tópicos, ou seja, a revisão bibliográfica ela vai estar relacionada com os principais tópicos do seu trabalho. Então, pessoal, eu desejo para vocês bom estudo,
tá? Bons estudos aí que vocês possam, né? Que vocês tenham absorvido um pouco mais sobre o que é uma revisão bibliográfica, né? Lembrando-se que vocês vão escrever ela de forma, né, do geral, de forma mais geral à forma mais específica, tá? Do assunto abordado do teu tema. Então, a revisão bibliográfica é tudo que já foi feito, escrito, trabalhado sobre assuntos que são parecidos com o seu tema, e tudo isso, né, você vai absorver e colocar de forma, né, adequada, da forma que a gente viu agora no teu trabalho. Desta forma, o seu trabalho vai ficar assim muito bom, né, e vai aí, né, ser nota 10, tá? Então, desejo a vocês bons estudos, dúvidas, tá? Estarei aqui sempre à disposição de vocês. Um abraço e até mais.